Boa tarde, pessoal. E estamos aqui em mais uma live da FECcast com um tema super interessante que eu gosto muito, com pessoas super queridas, né? Eu sou a professora Aninha e hoje agora a gente vai falar sobre qual o seu estilo de vida, gastronomia, moda e viagem. Olha só que maravilha de tema. Eu tô aqui com a minha companheira de mesa, bancada, Joyce Pirola. Obrigada, Aninha. Que papo gostoso e que estilo de vida. Quem não quer esse estilo de vida, né? Exatamente, não sei nem por onde começar. Eu vou apresentar essas meninas, essas gatas aqui da mesa hoje com a gente. Quem vai bater um papo aqui, a professora Nádia Pisolito, do curso de turismo, Daniela Lupo, nossa convidada, representando aí a moda, e a chefe de cozinha, Carla Pires. Sejam todas muito bem-vindas. Obrigada. Antes aí do papo esquentar, né? Como o tema é esse... qual o seu estilo de vida, gastronomia, viagens e moda. Eu queria saber de vocês, particularmente, o que é que vocês enxergam que essas 3 áreas têm em comum? Fala pra mim. Só coisa boa, a gente já começa daí. Tipo? Extremamente positivo, atividade econômica em desenvolvimento, e assim, um envolvimento com a comunidade, com as pessoas, com os interessados, o lado positivo. Quem geralmente procura fazer essas atividades, realizá-las, quer porque tá bem com a vida, ou quer ali, né, aproveitar algo, ver realmente por esse lado, só coisa boa. Então a gente percebe o quanto que isso movimenta a economia. E voltada para um lado mais leve, mais divertido. Mais leve? Para quem quer mais leveza? Sim. Talvez. Você, Dani? Eu acho que elas se encontram na nossa forma de nos expressar na vida, né? Através das escolhas do que vestir, para onde ir e das experiências gastronômicas que a gente escolhe, a gente define como a gente quer viver. Então, acho que é uma expressão, uma individualidade muito gostosa de dividir normalmente com as pessoas que a gente gosta, né? Então, acho que é celebrar isso tudo, a sua expressão e a companhia também, para isso tudo. E aí, Carlinha? Olha, eu vou ter que concordar com as meninas, porque eu sou suspeita. Tem coisa mais gostosa do que comer, né? Viajar e se vestir bem, entender das tendências, né? Eu falo que a gastronomia, ela tá ligada a isso... de várias maneiras, né? Principalmente com o turismo. A gente tá... não tem como você não pensar numa preparação, pensar na regionalidade, nos ingredientes, o que aquilo vai representar para uma pessoa ao consumir. Muitas vezes a gente prepara um prato e aquela pessoa daquela região, ao consumir, vai lembrar de memórias da infância. Então, como ela falou, é só coisa boa. Pois é. E as 3 grandes áreas, essas 3 áreas foram muito afetadas com a pandemia, né? O turismo, de uma forma negativa. Sim. Mas a gastronomia e a moda teve um boom, né? Porque a gente fica em casa, né? Fale um pouquinho dos efeitos aí da pandemia, né? Positivos, negativos. Eu tô falando como leiga, né? Não sei se o turismo foi tão ruim assim. Como que tá, Nádia? O turismo, acho que é uma questão de perspectiva. Lógico que, como tudo que a gente teve, foi um impacto, e um impacto bem grande, né? Então, se a gente parar para pensar, até todo mundo se adaptar e nesse meio e verificar como que a gente pode caminhar a partir de agora, frente, né? A gente começa a perceber novas perspectivas e o desenvolvimento de novas demandas. Então, criação de novos nichos de mercado, né? Novas demandas quando a gente fala assim. Então, o turismo em local aberto, o turismo de uma forma ou individualizada ou em pequenos grupos, a procura por outros tipos de atividade. Às vezes, a própria contemplação de uma cachoeira, a leitura de um livro embaixo de uma árvore num campo aberto, a própria ida a algum aspecto de você aproveitar ali a questão gastronômica e você se deslocar em deslocamentos menores. Menores, né? Mais próximo da residência, né? Isso, procurar cidades menores, não necessariamente que antigamente a gente tinha aquela condição, locais turísticos, praias. Hoje a gente sabe que muito o turismo... longe, né? Isso parece que valorizava muito mais essa condição. Para ser um turismo tem que ir longe. E a gente percebe que isso não. Hoje está muito mais próximo. A gente tem cidades vizinhas, cidades da região que contemplam aí uma atividade turística totalmente diversificada, com produtos turísticos altamente riquíssimos para a gente aproveitar. E eles estão sendo muito mais valorizados agora, por meio dessas iniciativas, dessa percepção. Então,
Então, a gente olhando o lado positivo aí, essas novas perspectivas, tá valendo. Uma das coisas que eu mais senti falta nessa pandemia foi de viajar mesmo, né? E do mesmo jeito como você falou. Quem não? Não necessariamente fora do país, mas pequenas viagens, né? Porque até a gente se adaptar às novas condições, né? E cuidados que tem que ter, até todo mundo vacinar, né? Então... Sim. Mas... Ô, Dani, deixa eu até estender, Anny, a pergunta aqui para Daniela, completando, né, esse raciocínio. É muito interessante pensar que, a partir da pandemia, a gente passou a prestigiar lugares tão próximos, né, mais íntimos, e aproveitando, né, também, curtindo muito mais. Eu imagino, vocês podem até me corrigir. Eu penso que a moda também tenha trazido um pouco disso na pandemia, nessa questão até mesmo trazendo a sustentabilidade, de você reaproveitar um pouquinho mais a sua roupa, né? Porque as pessoas ficaram muito tempo sem consumir, sem comprar. Eu fiquei muito tempo sem comprar um sapato, uma blusa, mas por que comprar também, né? Mas ao mesmo tempo a gente queria, né? Uma roupinha bonita para se sentir bem, né? Como é que o mundo da moda se reinventou nesse período da pandemia, vendo também esse outro olhar das pessoas, né? Aconteceram vários fenômenos, né? Lógico que as vendas, quem estava preparado, o e-commerce preparado para atender essas pessoas que ficaram em casa, se deram bem. Quem não estava teve que correr atrás. Verdade. E por outro lado, a gente viu um enorme aumento de brechós, de second hand, né? Roupas de segunda mão. Isso está virando uma tendência que veio para ficar. Dizem que nos próximos 10 anos, quem estuda a tendência, terão mais lojas novas de brechós do que marcas novas. Uhum. E fazendo um link com o assunto anterior do empreendedorismo, muitas pessoas empreendendo também no mundo da moda, com coisas que não eram valorizadas aqui no Brasil, e a pandemia também tem a ver com esse resgate desse turismo. A pandemia trouxe o feito à mão, o crochê, a costura, a procura por alguém que costura perto da tua casa. Então, eu acho que é um novo mundo para a moda, onde a gente está valorizando coisas que estavam esquecidas. Então, isso traz um gás novo, né? Muita gente, estilistas novos, reaproveitando materiais, inclusive, ações. Tem uma marca bem bacana que chama NK Store, que ela abriu todo o estoque que ela tinha de tecido de outras coleções que ela não usava mais, para vender para pequenos estilistas, gente que está começando. Olha! Então, eu acho que na dor surge algumas coisas bem interessantes, que a moda já foi muito cruel com quem começava, com os pequenos, e hoje eu acho que o coletivo está fazendo mais diferença, inclusive no mundo da moda. A partir do momento que todo mundo, a grande maioria, passa a usar, né? Sim. Então, você começa Transforma o conceito, transforma, né? Isso, muda o conceito, exatamente. E o duradouro também. Não dá para você investir numa roupa que você vai usar uma estação. Não existe. Isso está muito fora da realidade. Tá mudando, né? Então, esse conceito também está mudando. Nossa, muito legal. Tem tudo a ver com a gastronomia, né, Carla? Que também teve esse... Ouvindo as meninas falarem, eu acho que a pandemia, ela trouxe essa nova realidade para todas as áreas, né? Do aproveitamento, do resgate do que a gente acabou se perdendo, né? Pensando na gastronomia, é meio assustador quando a gente imagina que hoje a gente tem pessoas que não sabem cozinhar o básico, porque... E na pandemia houve esse resgate, né? Muito importante, das habilidades culinárias, de refazer cadernos de receita. Eu falo que eu sou da época que herança de mãe para filho era caderno de receita. Eu também. Né? E eu questionava muito isso. O que você vai deixar para sua geração futura? Né? Pensando na alimentação. Então, quais as receitas que são afetivas, né? Isso, memória afetiva, o comfort food, que hoje isso já era uma tendência e ela veio mais forte com a pandemia. Da gente valorizar comida local, ingrediente local, produtor local.
pensar no menos é mais. Né? Você não precisa ter um prato gourmet de restaurante para dizer que cozinha bem. Tudo a ver também com o que a Nádia falou, porque eu não sei se vocês já viram, né? Eu sigo alguns perfis no Instagram que mostra, por exemplo, uma vinícola abrindo para você ir lá colher a uva, colher morango. Esse né? contato mais Essa próximo com o alimento. né? E você associa também o né? prazer, né? Passa a dar oportunidade para a pessoa não só sentar a uma mesa e degustar um vinho, por exemplo, né? Ela saber todo o processo. Assim acontece com cervejas. Sim. Enfim, você associa o prazer também daquilo, né? A experiência. A experiência é a palavra do momento. É a palavra do momento. A cultura da experiência, vivenciar por tudo isso. Quando a gente percebe que tem um perfil ali que nunca teve um contato, que vê o leitinho na caixinha ou na garrafinha no supermercado, e aí a hora que aproxima, assim, vem pro interior e entende que, nossa... E da onde vem o leite? Da onde vem? Existe. Exato, toda essa origem. Isso é muito bacana, essa valorização. É um enriquecimento de toda essa cultura, né? Sabe de uma coisa, Aninha, que me veio à mente? Sobre o mundo da gastronomia, a Carla depois pode até me completar. Há pouco tempo, não podemos falar assim que antigamente, mas há pouco tempo, quando se falava que a pessoa era uma chefe de cozinha, né? Ou então, eu cozinho, eu trabalho com comida, enfim. Existia uma visão estranha, né? Vamos colocar essa palavra em cima desse profissional, né? E é muito interessante o quanto que, de repente, isso tudo mudou, né? A visão desse profissional hoje, eu vejo como muito positiva. Sim. A que se deveu essa mudança dessa profissão, que hoje é chique você falar que é chefe de cozinha. Sim. Olha, há quase 20 anos, porque eu sou nutricionista também. Então, quando eu entrei, há quase 20 anos atrás, na faculdade de nutrição, eu lembro de uma frase que ficou marcada, assim, né? Conta. Meu pai falou assim, você vai fazer nutrição para ser cozinheira? Ah lá, você tá vendo? Como se fosse, mas eu falei assim, e se eu fizer? Qual é o problema? Né? Ainda encarou ele, né? Porque assim, eu falava, mas qual o problema? Né? De você fazer de você ter uma profissão para cozinhar para alguém. Eu acho isso tão nobre, né? Eu falo que a comida é uma extensão é um ato de amor, é um cuidado, exatamente. É um cuidado. Quando você cozinha com amor, com dedicação, com carinho, tudo que você sente vai pro prato, né? Então eu falo que a gente tem esse poder, a cozinha, o alimento. Então eu acredito que essa valorização do alimento veio e trouxe essa valorização do profissional que está por trás dele. Começou a partir do alimento, eu você acredito acha? Sim, porque começou com os orgânicos, sim. né, com o aproveitamento integral. Então, a minha gastronomia, eu busco sempre o alimento na integralidade. Então, você não vai consumir só a parte nobre. Então, vou dar um exemplo, né? Vocês aproveitam o melão na integralidade? Todo mundo aqui consome a polpa, a casca e a semente? Não. Casca não. E a gente tem preparações sensacionais. Então, sementes de melão, a gente faz uma bebida vegetal, um leite, riquíssimo em nutrientes à base da semente de melão. A casca dá para fazer, moer, fazer farinha, uma farofa, né? dá para fazer doce. Mas o que acontece? Existe um desconhecimento de como aproveitar esse alimento na integralidade. Eu acho que com a pandemia muita coisa aflorou, né? Muitas pessoas começaram a descobrir a importância de tudo isso. E, com certeza, a gastronomia, que já vinha numa crescente, acabou, né, decolando mais ainda. As pessoas estavam muito sem tempo, né? Então, para cuidar, inclusive, da alimentação. Então, quando, às vezes, acabavam numa viagem, procurar saber da gastronomia local e tudo mais. Mas eu acho que com a pandemia, a gente volta, né? A pensar no dia a dia, né? No preparo, de ter mais tempo para preparar, para escolher os ingredientes. E o mais bacana, que eu acredito que também tenha sido um ponto positivo, é tirar aquela ideia de que cozinha demanda muito tempo. Então, eu não preciso me dedicar horas para preparar um alimento. Exatamente. Né? A gente precisa ter organização. Exatamente. Então, com organização, a gente consegue fazer um almoço bem bonitinho em 30, 40 minutos. Não precisa, né, sem sujar todos os utensílios que tem na cozinha. Então, eu acho que com esse aumento do cozinhar durante a pandemia, as pessoas também entenderam mais isso. Né? E perceberam que dá para ser saudável cozinhando em casa, não é um bicho de 7 cabeças. Não mesmo. E eu vejo um aumento de
pessoas buscando, inclusive, informações sobre. Então, a produção também desses conteúdos, né? Em TV, em redes sociais, né? Tem eu acho que tem aquelas enquetes, né? Acho que o que você fez na quarentena? Todo mundo fez pão. Cozinha terapia, pão terapia. Pão terapia. Pão terapia, né? Chefes na quarentena. Então, aquela coisa de você tentar fazer alguma coisa, né? Então, mas ainda pensando, né, na função da alimentação, eu acredito muito que você, independente de né, que carreira vai seguir, o cuidado consigo mesmo, né, o saber preparar a cozinha, é um sinal de independência. Então, que você vai morar sozinho, vai viajar, né? Então, lógico que a gente precisa saber outras coisas, mas cozinhar, eu também acho um absurdo quem fala, e ainda fala assim com orgulho, eu não sei fazer nada. Né? A gente vê algumas atrizes famosas falando assim, é tão triste, né? Fala, não sabe o que você tá perdendo. Ai, gente, imagina, não sabe o que tá perdendo, cozinhar é tão bom. Sim, né? É verdade. Então... você sabe que eu vou aproveitar até o gancho, que na live passada, né, nós falamos sobre a inovação, a tecnologia, né? Uhum. É um tema, inclusive, que eu amo muito e acho muito pertinente a gente falar, inclusive, numa mesa como essa, né? Que só tem mulheres empreendedoras também e à frente também de carreiras. Acho que seria interessante vocês falarem como que a tecnologia está integrada dentro da profissão de vocês e também à frente do curso, né, aqui na universidade. Fala, Dani. Bom, dentro do universo da moda, a tecnologia, você usou outra palavra antes da... Inovação. A inovação, tudo isso está desde do começo, do fio, né? Certo. Tecidos inteligentes, fios inteligentes, Sim. que protegem a gente, né? E que vai ser se tornou algo imprescindível, que também já estava acontecendo, mas dentro do estudo de tendências, que a gente chama de Cool Hunter, né? Certo. A gente adiantava... Adoro essa palavra, que eu aprendi para uma hoje empresa, por exemplo, um bureau de Cool Hunter, que a gente chama assim, quando você vai estudar a tendência do varejo, tendência de comportamento do consumidor que vai gerar desejo de comprar, de consumir, de ter, de comer, de viajar. Certo. Então, as empresas... Que não está relacionada só à moda, não, né? Não. Né, Dani? Desde de tendência geral, de produtos, carro, produto, máquina né? de lavar roupa, tudo. Então, a embalagem para tudo isso, os escritórios estudam isso, porque você precisa olhar e querer e desejar aquilo, né? Que é onde entra a moda também, né? Nessa embalagem. Então, você vai... só para pegar o gancho, né? Você vai se consultar com um médico, com um cirurgião. Se ele está com o cabelo desgrenhado, a camisa torta, a gravata, e ele vai operar a tua cabeça, será que ele vai... né? Então, assim, por isso que a imagem é importante. Então, a imagem da embalagem de um produto também é importante. Para chegar esse produto numa prateleira e ele ser desejado, tem todo um percurso que estuda a sociedade. Como essa sociedade se comporta. Hoje, aqui mesmo, eles falaram das novas gerações que estão mudando completamente a nossa forma de viver, de consumir, de trabalhar. E como chamar a atenção desses jovens, né? Exatamente. Você tem que estar alinhado com eles. Eles têm que estar alinhados com o espírito do tempo, né? Com o Zeitgeist, que a Aninha gosta dessa palavra também. Eu também gosto dessa palavra. Que é o espírito do tempo, que é o que está acontecendo. E está tudo muito rápido. Então, antes da pandemia, a gente estudava essas tendências e conseguia prever para as empresas o que as pessoas iam desejar consumir em 3, 5 e 10 anos. Com a pandemia, ficou 6 meses. 6 meses, 1 ano e Muito 2 rápido. anos. E mesmo assim, com muitas dúvidas, né? Então, a tecnologia, a inovação está também em você atender essas necessidades. A minha filha, por exemplo, tem 18 anos e ela não compra nada sem investigar se a empresa é honesta com animais, com sustentabilidade, o que ela faz com o resíduo, que tem a ver com inovação, com tecnologia, com sustentabilidade. Então, o mercado tem que estar preparado, porque não é só ela. Que age assim, né? E é uma tendência a expandir, como você disse, para vários segmentos, para o turismo, para a gastronomia. E que impacta, né? sem dúvida, o desejo de você ir a algum lugar e a comida que você vai...
chega no lugar, né? Tem toda uma preocupação hoje em dia, por exemplo, os lugares que são pet friendly, né? Então, uma tendência que até pouco tempo atrás, acha levar o cachorro para o restaurante, Pois levar é. para uma, né? Então, eu acho que essas mudanças são para a gente observar mesmo o que a sociedade está pedindo, qual é a necessidade, quais são os desejos, Os né? desejos, né? Quais são os Detectar primeiro, né? Para poder entender Isso. o que vender, como oferecer, né? Sim. E para o turismo, Nádia? Bom, para o turismo a gente já começa a falar assim, que a viagem não necessariamente é enquanto está acontecendo em outra cidade, mas ela já pode começar acontecendo bem antes. Com o desejo também, né, Nádia? Exatamente. Legal, Então, desde aquela bem primeira colocado. pesquisa, aquela primeira foto, por exemplo, numa mídia social que desperta aquele interesse, o que você tem de, nossa, mas esse local parece interessante. Por isso que a gente fala, inclusive, que o turismo ele é um produto turístico, ele é abstrato. Você trabalha com um sonho, ela só vai realmente mesmo o turista consumir aquele produto na hora que ele estiver naquele local aproveitando aquele espaço. Então a tecnologia veio para somar assim totalmente. Ele começa a sonhar muito antes, né? Muito, muito antes. Desde quando um amigo comentou, olha, eu fui lá e é interessante. Olha o lugar e Isso, pela imagem, por uma foto, porque relatou alguma questão relacionada à gastronomia, à alimentação. E vai além, a questão da vinícola, né, que foi comentada. Assim, Ou você... de um restaurante também, né? Sim. Que produz um determinado produto típico. tá né? muito associado às lembranças, né? Que a gente traz, E vai né? além, aquela questão não é também só, olha, não, mas é aquela leitoa pururuca, é o pastel, é o sorvete. Daquele lugar. Que chama a atenção e motiva. Então, isso é muito importante. E está totalmente associado à questão da inovação, porque a gente vive disso. Quanto mais a gente tiver criatividade para criar novos produtos, mais a gente vai ter mercado. E isso, sim, está indo de vento em polpa, ainda bem. E essas vendas virtuais, assim, tão mais fáceis na palma da nossa mão, isso facilitou ou prejudicou, por exemplo, as agências? Depende do ponto de vista, né? E aí, qual é o seu ponto de vista? A gente tem que saber o seguinte, você consegue fazer uma compra sozinho por internet, por exemplo, você consegue. E aí, quais as garantias que você tem? Você está, por exemplo, se deslocando para o exterior. Vamos esquecer um pouquinho de questão cenário pandemia. Você está comprando um seguro viagem? Você está sendo assessorado por quem? Se acontecer alguma coisa, vai ter algum agente que vai te ajudar, algum agente de viagem? Então, o mercado está crescente, mas depende o quanto o turista ele é suficientemente capaz e seguro de tomar essas providências. Ele sozinho... De resolver algumas coisas, né? Porque por isso que... pode dar muita coisa errada numa viagem, né, Nádia? Exato. E a importância de ter um profissional que é registrado, que é legalizado a trabalhar, porque ele vai ter uma segurança em todo o deslocamento. Se quebra, por exemplo, um ônibus no meio do caminho, se acontece algum acidente. E tudo isso, com os profissionais de turismo, há toda aí uma assessoria e a gente propõe aí, pelo menos, um deslocamento seguro. Sim, muito bem colocado, viu, Nádia? Porque acho que é importante a gente pensar, né? Veio como um benefício da pandemia, facilitando muito a nossa vida. Sim. Mas tem que tomar cuidado, que é o que a Aninha disse, né, Aninha? Tomar muito cuidado, Muita porque... coisa. Você chegar num lugar e ficar na mão, né? Isso é muito ruim. Aquele sonho passa a ser tudo. Uma Zaba. experiência que você não vai lembrar nunca Tem algumas mais. experiências com algumas pessoas aqui da Uniara, né, Eduarda? Cadê? Ô, Carlinha, agora faltou você falar um pouquinho, né, da tecnologia antes da gente encerrar, que daqui a pouquinho a gente... Olha, com relação à gastronomia, eu acho que a inovação e a tecnologia, ela já vem acontecendo há um bom tempo, né? Se a gente for buscar o que é gastronomia tradicional... aquelas técnicas tradicionais da gastronomia, a gastronomia francesa, hoje a gente tem tanta coisa nova. A minha área, por exemplo, que é a gastronomia funcional, até um tempo atrás esse termo nem existia. Né? Então, o que é a gastronomia funcional? Que público que busca por ela? Então, falando de atender necessidade, né? Nós temos uma crescente da população vegetariana e vegana e poucos locais que atendem com uma alimentação de qualidade, porque né, o vegano, o vegetariano não vai sair de casa para comer salada. Ele quer um prato que seja gostoso, que seja bonito, que seja atrativo, nutricionais e que seja nutricionalmente balanceado. Então, esse é o nosso desafio, né? E pensando também na sustentabilidade, as embalagens hoje, né, o delivery que aumentou bastante, né? Como essa comida chega, qual é o tipo de embalagem, o que ela busca. Então, eu tenho um produto hoje na minha linha que é uma embalagem 100% biodegradável. Ou você pode descartar, ou você pode consumir.
É um copo Uau! que eu asso meu produto nesse copo, é feito à base de fécula de mandioca. Olha. Então, parece um bijuzinho. Se você não se sentir à vontade para consumir, você pode descartar e, né, vai ser... Mas vira uma casquinha de sorvete, por Vira exemplo. uma casquinha de sorvete. Então, você pode Já usar... quero. Eu sou briguenta, né? Então, Né? fala de algum lugar eu quero ir, fala de alguma já. coisa eu também quero. Fica à vontade. Então, isso é muito bacana. A gente vê Sim. essa preocupação hoje, né, dos restaurantes em trazer tudo isso para poder atender da melhor maneira. É muito bom. Eu participei de um congresso há um tempo atrás, uns 2 meses, e estavam relatando essa questão, essa modificação com a pandemia e com esse delivery. Então, as inovações que os restaurantes estavam trazendo. Alguns colocavam até as músicas que tocavam no próprio ambiente para você poder reproduzir na sua casa e se sentir naquele ambiente. Acolhido. Sim, alguns aromas. Então, como realmente o mercado ele está modificando, né? Para atender todo mundo. E eu acho que um ponto bacana também é você se sentir acolhido de maneira que a pessoa se sinta diferenciada, especial para aquele local, né? Um recado que você mande no seu produto, um bilhetinho. Não é mais uma comida em massa. Ele quer uma coisa Feito mais... pra você. É pra ela. Personalização. Feito, pensado, desenvolvido Pra ela. para gerar esse sentimento. Meninas, nossa conversa é tão gostosa que tem pergunta. Tem uma pergunta do chat aqui do Jorge, ele está dizendo o seguinte, há um tempo atrás, uma década e meia, o ovo era tido como o maldito, o vilão, e agora o ovo é a salvação. Como lidar com essas coisas sazonais, assim, com essas modinhas que aparecem? Na verdade, eu vou falar uma frase que, como nutricionista, eu falo sempre. Não existe alimento mocinho, não existe alimento vilão. O que existe é equilíbrio e moderação. Se eu consumir alface, da hora que eu acordo até a hora que eu for dormir, durante um mês, ele vai fazer bem ou vai fazer mal? Então, o problema não é o alimento, né? É a quantidade, é como eu consumo. Então, assim, a porção, a gente né? não pode se render aos modismos, né? Eu falo que hoje a gente vive num terrorismo nutricional alimentar muito grande. Nada pode. Corta carboidrato, corta gordura, aumenta... Gente, não. Eu falo que equilíbrio é fundamental, incluindo o ovo. Né? Então, hoje a gente não pode mais... E outra, né? A mídia hoje é muito apelativa para... Pensando nos alimentos industrializados. Eles querem vender aquilo que a gente, teoricamente, não deve consumir. Sim. Então, volte a sua alimentação para o natural, vai buscar o produtor local, os orgânicos. Um ovo orgânico, gente, até a galinha é feliz. No meu produto tá lá, né? Quem consome, lista de ingredientes. Ovos de galinhas felizes. olha que Porque elas maravilha. são, ninguém explora. Ninguém explora. Né? Então, essa é a dica. Mas Muito eu bem. acho que isso, né, é importante em todas as áreas, moderação, né? Não ficar pensando no que o outro está fazendo. Então, né, porque todo mundo está indo para um determinado país, eu tenho que ir também, né? Então, não é porque está todo mundo comprando aquele estilo de roupa que eu tenho que comprar Pelo também. contrário, isso né? não favorece ninguém. Nada, né? Não. Então, acho que esse consumo cada vez mais consciente, sabendo das suas reais necessidades, do seu próprio estilo, já que o tema da live é falar, né, de estilo, a gente tem que reconhecer qual é o nosso estilo, qual é a nossa necessidade, né? Então, eu também como individualidade. Individualidade, Né? Porque o que é bom para mim exatamente. pode não ser para você. Exatamente. Né? Verdade. Os gostos também. Então, é lógico que toda experiência ela é importante a gente testar, né? Ah, deu certo, não deu, né? Então, assim, a gente ainda tem uns minutinhos, mas falando do que a Nádia estava falando antes, da importância do profissional de turismo, né? Eu acho que eu gosto bastante de viajar, já viajei bastante, né? E por conta da internet, a gente tem uma tendência, né, a procurar por sites que a gente vai fazendo sozinho. E realmente, com a pandemia, a gente vê a importância do profissional de turismo, porque é ele que tem o contato com a agência com a empresa aérea, né? Então, eu não vou viajar sem fazer seguro, facilita a sua vida, conhece o local, fez toda uma pesquisa anterior, né? Lógico que é legal pesquisar para saber para onde você vai, né? Pensar nos restaurantes que você quer conhecer, nas lojas e tudo mais, mas é importantíssimo um profissional de turismo que saiba te direcionar e te acompanhar principalmente nesse período de pandemia. Sim, o turista estar informado é essencial, porque ele sabe o que ele quer, onde ele deseja chegar, onde ele pretende ele atingir. Mas você ter uma segurança, você sabe para quem que você pode gritar help se acontecer alguma coisa, sem se dúvida. tiver algum problema com transporte, com hospedagem,
Isso é extremamente essencial. Então, a informação é a base. Né? Meninas, nosso tempo está acabando. Vamos passar muito rápido. Passou muito rápido. Vou passar a palavra a vocês rapidamente, só para darem um tchauzinho. Os arrobas né? de vocês, os de perfis, vocês. os contatos. Já desde já agradecer a presença de Muito cada obrigada. um de vocês. Carlinha, eu quero a casquinha, por favor. Eu falo que essa casquinha aí gera desejo. Olha, eu gostaria de agradecer imensamente o convite da Uniara, da Ana Carolina, coordenadora da gastronomia e da nutrição. Quem quiser saber um pouco mais da gastronomia, do meu estilo de vida, é só entrar lá no perfil, é @quem.ama.cozinha, porque eu falo que cozinha tem que amar, né, gente? É puro amor. Então, e qualquer dúvida, eu me coloco à disposição. Obrigada. Eu que agradeço. O meu no meu Instagram é @DanielaLupo. Muito qualquer bem. dúvida é só perguntar. Agradeço demais a participação, o convite. Obrigada. E a gente tem aí o Insta do curso, né? A Seguia de Turismo. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Obrigada. Fóruns de nutrição e gastronomia, né? Joyce, obrigada pela parceria. Gente, boa tarde. Até a próxima live. Olá,